quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar a primeira parte da Escola Bíblica Dominical, que consiste em algumas respostas que os nossos irmãos têm enviado através de vídeos, comentando sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical. E que nós, desta vez, vamos ampliar um pouco mais o alcance do mistério do Evangelho de Cristo, que é o nosso tema, o nosso assunto, ampliando o alcance do mistério do Evangelho de Cristo. E agora vamos nos aprofundar um pouco mais nessa ampliação e vamos chegar a conhecimento de coisas mais profundas, principalmente relacionadas ao assunto de João, capítulo 2, verso 1 a 12, das bodas de Caná da Galileia. E a nossa primeira pergunta, ela diz assim, vamos ler a primeira pergunta. Dando continuidade ao assunto que está sendo tratado sobre as bodas de Caná da Galileia, lendo o verso 7 do capítulo 2 do Evangelho de João, qual o entendimento profético a que podemos chegar a partir da expressão enchei d'água essas talhas e o número 6 a elas referido? E quem vai nos dar agora esse entendimento profético vai ser inicialmente, lá do estado do Paraná, a nossa irmã Maria Eduarda. Maria Eduarda é do grupo de jovens da nossa igreja em Apucarana, no estado do Paraná. E em seguida teremos do estado do Rio de Janeiro a resposta do Benjamin, que é do grupo de jovens da igreja de Paraíba do Sul. E aliás, o Benjamin faz parte do grupo de oração Semente Preciosa. Vamos ouvir então esses dois testemunhos dos nossos irmãos. A resposta da pergunta sobre a expressão enchei de água essas talhas fala do homem em obediência, atendendo às ordens do Senhor Jesus com relação ao projeto de salvação. E o número 6 é o número que se refere ao homem, é tudo que está no alcance do homem fazer. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. O termo enchei d'água essas talhas nos faz entender a posição do homem. O homem ali na obediência, cumprindo com tudo aquilo que lhe fora ordenado. Já o número 6, meus irmãos, nós podemos entender que é o homem. Tudo aquilo que está ao alcance do homem, tudo aquilo que o homem pode fazer. Por exemplo, encher as talhas de água. Eles podiam fazer, eles fizeram. Mas a transformação não. A transformação ela depende do Senhor. Somente o Senhor pode transformar água em vinho. Somente o Senhor pode transformar a vida do homem. A paz do Senhor. Amém, Benjamin. Amém, Maria Eduarda. Que maravilha a colocação dos irmãos na resposta, né? Enchei d'água essas talhas, relacionado ao homem que está atendendo, né, às ordens do Senhor com relação ao projeto de salvação, conforme expressou a Maria Eduarda. E também a questão do número 6, né? Tudo aquilo que está ao alcance do homem, é o número do homem, é o número que representa até onde o homem pode chegar, né? no processo de salvação. E aquelas talhas ali, era tudo aquilo que os homens podiam fazer, era encher as talhas, porque o que eles não podiam fazer foi o que o Senhor Jesus fez, que foi transformar a água em vinho. Muito bem colocado pelos irmãos. Obrigado pela vossa participação. Nós temos ainda uma frase que foi escrita relacionada com esta primeira pergunta. E essa frase, ela foi postada no nosso portal. Ela vem de lá da África. Trata-se do pastor ali da nossa igreja no Burundi, na capital do Burundi, a cidade de Bujumbura. O nosso pastor Alex Kazadi, ele escreveu dizendo assim: o rito judaico de purificação era imperfeito, mas a água que encheu as talhas sob a ordem de Jesus se tornou em vinho, mostrando a purificação pelo sangue de Jesus. Muito bem escrito pelo nosso companheiro, pastor Alex Kazadi, lá de Bujumbura, no Burundi, na África, participando ativamente da nossa Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Então, irmãos, continuando, vamos agora à nossa pergunta 2, que assim como a primeira pergunta, a pergunta número 2 também foi direcionada a todos, para todos responderem. E a pergunta número 2, ela requer uma resposta mais ampla. E ela diz o seguinte, vamos ler a pergunta.
No contexto histórico e profético da igreja, que está no texto de João 2, 1 a 12, destaque a operação do Espírito Santo considerada na figura do vinho nos seguintes casos. Letra A, o primeiro vinho. Letra B, faltou o vinho. Letra C, o milagre. Letra D, o bom ou o melhor vinho. E letra E, o noivo pode vir. Quem vai nos dar agora essa resposta vai ser o nosso irmão lá do estado de Minas Gerais, o nosso irmão diácono Wenderson. O Wenderson, ele pertence à nossa igreja ali na cidade de Betim, na região chamada Grande Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Wenderson, pode nos responder então, nos dar a sua resposta. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta número 2, primeiro vinho. Nós temos aí o Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sem medidas sobre a igreja primitiva. Muitas vidas foram alcançadas naquele momento. Grande operação houve por parte do Senhor na vida daqueles que estavam ali. A resposta da letra B, quando faltou o vinho, foi quando a igreja de Roma, ela viu que não conseguia combater o crescimento dos cristãos com espada e sangue. Então ela introduziu no meio da igreja o materialismo. Ela trocou a fé, genuína fé, pelo materialismo. E onde há o materialismo, o Espírito Santo, ele deixa de agir. Por isso que faltou o vinho. O milagre da resposta C ocorreu quando Martim Lutero, em 1517, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão e agora não somente a igreja de Roma tinha acesso à Bíblia, mas todos puderam ter a palavra em sua casa. E para aquele momento foi um grande milagre, uma grande operação do Senhor. O bom vinho ocorreu logo após esta tradução, porque muitos tiveram acesso à palavra revelada em suas casas. Corações foram transformados e alcançados pelo Senhor. Temos o exemplo do grande avivamento que aconteceu na Inglaterra, aproximadamente em 1700. Temos aí o exemplo de John Wesley, grande servo do Senhor e onde o Senhor operou grandes experiências. E este bom vinho, ele alcança os nossos corações até os dias de hoje. E o noivo pode vir, que é a resposta da letra E. É o momento que vivemos, o momento do breve. Já estamos preparados, a igreja está preparada, aguardando o momento em que o noivo está para voltar. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Amém, Wenderson. Uma resposta realmente bem ampla, bem completa e mostrando toda a característica ali da operação do Espírito Santo considerada na figura do vinho, ou seja, a ação do Espírito Santo em todo o período profético vivido pela igreja ao longo da existência da igreja. O primeiro vinho, o Pentecostes, ali o momento em que faltou o vinho, né? Então, historicamente, isso acontece na história, mas é a profecia se cumprindo, o momento em que faltou ali a presença do Espírito Santo no meio da igreja, mas logo depois veio o milagre, né? O milagre da palavra que ressurgiu ali no período da reforma religiosa do século XVI, quando a palavra surgiu ali, a água, né? E em seguida vem o período seguinte do poderoso derramamento do Espírito Santo, lá no século XVIII, né? Sobre a igreja, dando ali agora vida à palavra, a água transformada em vinho. E agora, o final da festa, vem a presença do Espírito Santo novamente na figura ali do mestre Sala. E ele vem com o bom vinho, e esse bom vinho mostra que nessa última hora é a hora que o noivo está para vir. O noivo agora pode vir, porque estamos vivendo esse momento especial que o irmão colocou muito bem, né? O momento do breve que nós estamos vivendo. Muito boa resposta, merece um comentário muito especial a sua resposta. Agora o noivo será chamado. Glória a Jesus. Amém, irmão? Nós temos ainda uma frase que nós queremos abordar sobre esta segunda pergunta. Essa frase veio do estado do Pará. E nesta frase, a nossa irmã ali, a irmã Antônia Matos, da igreja de Quatro Bocas. Antônia Picanso Matos, da igreja de Quatro Bocas, lá em Tomé Açu, no estado do Pará.
E ela escreveu algo maravilhoso sobre esta pergunta, que ela colocou o seguinte: o primeiro vinho, a operação do Espírito Santo no Pentecostes, foi o momento em que foi derramado o Espírito Santo para mostrar que Jesus estava vivo, ou Jesus está vivo. Mostrar para aqueles irmãos lá que Jesus estava vivo. Muito bem colocada essa frase que a irmã escreveu. Agora vamos à nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta, também dirigida a todos, ela é uma pergunta simples, mas requer uma resposta também muito ampla. E a pergunta é a seguinte: qual a figura profética que está representada pelo mestre Sala? Então a resposta aqui não é simplesmente uma pequena definição, né? Uma pessoa simplesmente, mas uma resposta ampla. E quem vai nos dar essa resposta é o nosso companheiro Paulo, o Paulo lá de Santarém, no estado do Pará. Paulo, a paz do Senhor, meu irmão. A resposta é o Espírito Santo. O mestre Sala, ele preparava todo o cerimonial, desde o início da festa até o fim, e ele observava tudo para que nada viesse faltar, até o momento em que ele identificava que era a hora de chamar o noivo. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está presente em toda a festa das bodas de Jesus com a sua igreja, preparando assim a noiva para um dia participar da ceia das bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Paulo. Muito bem colocada a sua resposta, colocando ali a questão do Espírito Santo na figura do mestre Sala, como aquele que cuida da festa, desde o início da festa até o final da festa. Aquele que conhece o primeiro vinho, porque o primeiro vinho foi derramado sobre a igreja no Pentecostes, mas é aquele também que conhece o bom vinho que dura até o final da festa. Muito bem colocado aqui, que é o momento do chamado do noivo. Isso foi muito bem colocado pelo irmão na resposta à sua pergunta. Louvado seja o Senhor, que Deus possa abençoar grandemente, Paulo, o seu diaconato e também os demais irmãos, né, e diáconos da igreja em Santarém, no estado do Pará. Glória a Deus. Nós temos ainda uma outra resposta a essa pergunta, que nós vamos ouvir agora do Luciano. O Luciano, ele é do grupo de obreiros lá da nossa igreja em Souza. Souza é uma cidade do estado do Paraíba, de Paraíba. Luciano, a paz do Senhor Jesus. Vamos ouvir agora a sua resposta. Amados, a paz do Senhor, respondendo à pergunta 3, qual a figura profética que está representada pelo mestre Sala? A resposta, irmãos, é o Espírito Santo. É o mestre Sala, o Espírito Santo, que vai encontrar a igreja embriagada de forma espiritualmente falando. É ele, o mestre Sala, o Espírito Santo, que vai identificar aqueles servos que estão cheios do Espírito Santo, cheios do vinho. A todos a paz do Senhor. Amém, Luciano. Que colocação maravilhosa sobre o Espírito Santo na figura ali do mestre Sala. Aquele que vai encontrar a igreja transbordando do vinho, né? As talhas foram enchidas até transbordar. Então, quando elas foram levadas ao mestre Sala, elas já estavam transbordando do vinho. Então, é a igreja embriagada no sentido espiritual, porque o Espírito Santo vai identificar nessa última hora os servos que estão cheios do Espírito Santo, cheios do vinho, até transbordar. Louvado seja o Senhor por esta colocação sua, muito bem feita. Glória a Jesus. Nós temos ainda, irmãos, uma frase que foi postada no nosso portal relacionada a essa terceira pergunta. E quem enviou essa frase foi a nossa irmã Andréia Soares da Luz Ottoni. Ela é da igreja de Morada do Vale, no estado de Minas Gerais. E a irmã escreveu uma frase muito bem colocada. Ela escreveu dizendo assim: a igreja que tem o Espírito Santo tem provado nesta última hora a operação extraordinária do Espírito Santo na palavra da vida, revelando o mistério. Ou seja, a palavra hoje é palavra da vida, é palavra viva, revelando o mistério. Então essa frase está muito atual, do momento que nós estamos vivendo, em que nós estamos tratando do assunto de ampliar, né? Estamos ampliando, né, o alcance nosso, né, do mistério do Evangelho de Cristo. Muito bem colocado na frase pela nossa irmã. Glória a Jesus.
Muito bem, irmãos, vamos à nossa última pergunta agora, que é a pergunta número 4, e esta agora, ela é destinada ou dirigida a crianças, intermediários e adolescentes. E nesta última pergunta, a pergunta é simples, ela diz assim: quem pode transformar água em vinho? Muito bem, essa pergunta, embora se trate de uma pergunta muito simples, mas ela requer uma resposta muito ampla, e quem vai nos dar essa resposta bem ampla sobre o assunto é um grupo de 4, nós vamos ter 4 vídeos agora, um após o outro. O primeiro vem lá do estado do Amazonas, quando ali o João Gabriel vai dar a resposta dele, ele é da classe de adolescentes da igreja em Manaus. E logo em seguida, uma criança, que é a Ana. A Ana é da nossa igreja lá em Brasília, no Distrito Federal, e ela vai nos dar também uma resposta juntamente com a mamãe ali, participando da Escola Bíblica Dominical, respondendo a pergunta feita pela mamãe. E depois nós iremos para o estado do Mato Grosso, onde lá o Daniel, o Davi, ali com a Rebeca no colo. Nós vamos ver ali da classe de intermediários, né, os dois. Eles são da igreja de Várzea Grande, no estado do Mato Grosso. E por último, no estado de São Paulo, nós vamos ter ali a Esther. A Esther é da classe de intermediários, da nossa igreja em Hortolândia, no estado de São Paulo. 4 respostas rapidinhas, uma em sequência da outra. Quem pode transformar água em vinho? Resposta: Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Respondendo à pergunta 4 da Escola Bíblica Dominical. Ana, quem pode transformar a água em vinho? Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Senhor, Daniel, Davi e Rebeca. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Em relação à Escola Bíblica Dominical deste domingo, a pergunta direcionada para as crianças é: quem pode transformar a água em vinho? Somente Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor, irmãos. Pergunta número 4. Quem pode transformar a água em vinho? Jesus, porque só Jesus pode transformar. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Esther. Realmente é só Jesus que pode transformar água em vinho, porque só Jesus é capaz de transformar a nossa vida espiritual. Muito bem colocado pela irmã, né? Só Jesus pode fazer a transformação. Também que maravilha, né? O Davi, o Daniel, juntamente com a Rebeca ali no colo, né? Puderam participar aqui dizendo que só Jesus, somente Jesus, é capaz de transformar água em vinho. Muito boa a participação ali deles, respondendo ali a pergunta feita pela mãe. Agora, também ficamos muito felizes com a resposta da Ana, né? A Ana ali com a mamãe, falando que quem pode transformar água em vinho? Só Jesus, né, Ana? Glória a Deus, só Jesus é capaz de transformar água em vinho. A resposta é muito simples, mas que mostra o desejo de uma criança em participar da Escola Bíblica Dominical. E o João Gabriel, lá da Amazônia, de Manaus. Jesus Cristo, só Ele, né, João, que pode transformar água em vinho, porque Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Muito bem colocado na sua resposta, essa qualificação do Senhor Jesus como aquele que pode transformar água em vinho, porque Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, irmãos? Nós então vamos agora encerrar a nossa participação nessa primeira parte da Escola Bíblica Dominical. E aqui encerrando, queremos deixar para os irmãos a recomendação para que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você possa participar conosco no mesmo canal YouTube da nossa Escola Bíblica Dominical, recebendo ali uma bênção na transmissão do ensino que será transmitido ali na Escola Bíblica Dominical, o conteúdo doutrinário da escola desta manhã. Que Deus a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus.